Você já parou para pensar em como a insatisfação pode minar seu potencial? Imagine acordar todos os dias sentindo que, independentemente do que conquiste, sempre há algo faltando. Essa é a realidade dos eternamente insatisfeitos. Hoje, vamos explorar esse estado mental que não só nos afasta da felicidade, mas também nos impede de alcançar nosso verdadeiro potencial. Por que você deve acompanhar cada detalhe? Porque entender esse padrão é o primeiro passo para se libertar dele. Vou compartilhar insights poderosos que podem transformar sua maneira de ver o mundo e, mais importante, como você vê a si mesmo. Antes de começarmos, deixe seu like. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos impactantes e motivadores. Agora, vamos juntos descobrir como superar a insatisfação e viver uma vida plena e significativa. A insatisfação constante não é apenas uma questão de percepção. É uma prisão emocional que nos cega para as bênçãos ao nosso redor. Neste vídeo, vamos analisar como essa mentalidade pode afetar não só a nossa felicidade, mas também nossos relacionamentos e nossas conquistas. Todos nós caminhamos por uma estrada que leva ao autoconhecimento, a verdadeira força interior e a sabedoria. Mas, ao longo desse caminho, há aqueles que, talvez sem saber, nos desviam de nossa rota. Eles nos fazem perder o foco, drenar nossa energia e questionar nosso potencial. E enquanto não aprendermos a identificá-los e nos protegermos de suas influências, continuaremos presos, incapazes de alcançar o que é verdadeiramente nosso. Os antigos estoicos como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio nos ensinaram a cultivar a virtude em um mundo que nos pressiona a cair na mediocridade. Eles sabiam que a batalha mais difícil é aquela travada dentro de nossas mentes. E essa batalha se torna ainda mais intensa quando permitimos que certas pessoas se infiltrem em nossos pensamentos e ações. Hoje, vamos explorar os 10 tipos de pessoas que, se permitirmos, destroem nossos sonhos e afastam o sucesso que almejamos. Os semeadores de dúvidas. Os semeadores de dúvidas são aquelas pessoas que parecem ter um talento especial para minar a nossa confiança e plantar incertezas em nossos corações. Muitas vezes elas não são abertamente hostis ou intencionais em seu comportamento, mas sua influência é sutil e penetrante. Elas questionam cada um de nossos planos, fazem-nos reavaliar cada decisão e, principalmente, nos levam a duvidar de nossa própria capacidade. O perigo desse tipo de influência é que ela se disfarça como preocupação, como conselhos de quem só quer o nosso bem. Mas, no fundo, são palavras que acabam nos afastando de nossos objetivos e nos fazendo recuar. Na filosofia estoica, os semeadores de dúvidas representam um obstáculo interno poderoso, porque mexem diretamente com a nossa percepção e confiança em nós mesmos. Epiteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: "Não são os eventos em si que perturbam os homens, mas sim as opiniões sobre os eventos." A mesma lógica se aplica a esses semeadores. Eles não têm controle sobre a realidade, mas podem influenciar como percebemos nossas próprias capacidades, nossos desafios e até o nosso futuro. Imagine, por exemplo, que você está determinado a iniciar um novo projeto ou uma jornada desafiadora. A primeira reação de um semeador de dúvidas pode ser algo como: "Tem certeza que isso é uma boa ideia? E se der errado? Será que você tem realmente o que é preciso?" Na superfície, essas perguntas podem parecer razoáveis. Afinal, todos devemos ser cuidadosos em nossas escolhas. Mas a essência do problema é a constante insistência em focar no que pode dar errado, em vez de no que pode ser conquistado. Essas dúvidas plantadas são como sementes que, se não forem removidas, criam raízes profundas em nossa mente. E quanto mais tempo permitimos que essas raízes cresçam, mais difícil é arrancá-las. Elas se tornam um emaranhado de inseguranças e medo que nos fazem hesitar diante de cada oportunidade e ver os desafios como ameaças, ao invés de chances de crescimento. Marco Aurélio,
O imperador romano, que também foi um dos maiores praticantes do estoicismo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." E essa é a chave para lidar com os semeadores de dúvidas. Eles não podem controlar a realidade, mas querem que você a veja de uma maneira limitada, pequena. O segredo é proteger o seu interior, não permitindo que essas dúvidas penetrem e se espalhem como um veneno silencioso. Ao identificarmos quem são esses semeadores em nossa vida, podemos criar uma barreira mental contra suas palavras. É como Marco Aurélio fazia, mantendo um diário onde ele constantemente reafirmava suas crenças e refletia sobre a importância de não se deixar afetar pelas opiniões alheias. Ele sabia que a verdadeira batalha era a interna e que proteger a própria mente era uma forma de preservar a coragem. Os críticos destrutivos. Os críticos destrutivos são aqueles que, ao invés de nos oferecerem críticas construtivas que nos ajudem a crescer, preferem apontar nossas falhas de forma desproporcional e negativa. Suas palavras não são motivadas pelo desejo de nos ver melhorar, mas por um prazer em rebaixar, enfraquecer e desacreditar. Eles buscam minar nossa confiança e valor próprio, ao mesmo tempo em que tentam inflar o próprio ego ao destacar nossos erros. Na filosofia estoica, a opinião dos outros é vista como algo externo, fora do nosso controle. Marco Aurélio nos lembra: a opinião dos outros não tem o poder de me tornar infeliz. Somente eu posso permitir isso. E isso é o cerne do problema com os críticos destrutivos. A verdadeira força está em como escolhemos reagir às suas críticas, não no que eles dizem. Eles não podem nos ferir diretamente. Só podem fazer isso se aceitarmos suas palavras como verdades. Quem são esses críticos? Eles podem ser colegas de trabalho, familiares ou até amigos, mas a característica que os define é a forma como suas críticas não são construtivas. Ao invés de apontar formas de melhorar, eles atacam o que somos e o que fazemos, focando nas falhas sem oferecer soluções. Seus comentários podem soar como: "Você nunca vai conseguir", ou "Isso não é para você, pare de sonhar alto." Ao ouvirmos isso repetidas vezes, começamos a questionar nosso valor e potencial. Qual é a verdadeira motivação deles? Os críticos destrutivos muitas vezes agem assim porque se sentem ameaçados pelos nossos esforços e ambições. Se tentamos crescer, evoluir ou mudar, isso cria um desconforto neles, pois os força a refletir sobre suas próprias limitações e a falta de ação em suas vidas. Em vez de lidar com esse desconforto internamente, eles tentam rebaixar aqueles que se destacam, buscando manter todos no mesmo nível. É um mecanismo de defesa, um esforço para manter a própria zona de conforto intacta. Epiteto dizia: "Se alguém disser algo ruim sobre você, não se defenda. Simplesmente diga: ele não conhece minhas outras falhas, do contrário, teria mencionado estas também." Essa frase traz à tona a essência de como lidar com os críticos destrutivos. A sabedoria estoica sugere que não devemos nos abalar com palavras injustas ou ataques pessoais, mas sim reconhecer que essas críticas dizem mais sobre quem as faz do que sobre nós mesmos. Como os críticos destrutivos nos afetam? Esses críticos têm a capacidade de plantar em nós um senso de inadequação e de insuficiência. Quando permitimos que suas palavras penetrem, corremos o risco de começar a ver o mundo através de uma lente pessimista, acreditando que nossos esforços nunca são suficientes e que nossos sonhos são inalcançáveis. Esse tipo de influência pode fazer com que desistamos de nossos projetos, sabotemos nossas próprias ambições e nos conformemos com menos do que merecemos. Marco Aurélio nos lembra da importância de separar o que é nosso do que é externo. Se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Ele nos chama a compreender que as palavras dos outros são apenas sons no ar. Elas só se tornam uma realidade dolorosa se nós mesmos as incorporarmos em nossa percepção. Quando nos concentramos no que está sob nosso controle, nosso esforço, nossa perseverança, nossa resposta emocional,
Os ataques dos críticos perdem a força. Qual é o antídoto contra os críticos destrutivos? O primeiro passo é a consciência. Reconheça quem são essas pessoas e a verdadeira natureza de suas palavras. Entenda que, na maioria das vezes, elas projetam suas próprias inseguranças e frustrações. Separamo-nos emocionalmente do que dizem e tratamos suas críticas como o que são: barulho externo. Depois, é necessário cultivar a resiliência mental. A filosofia estoica nos ensina a sermos como uma rocha que, mesmo sendo atingida pelas ondas, permanece inabalável. Sêneca escreveu: a adversidade é a melhor prova de caráter. E essas críticas são, na verdade, um teste de nossa força. Ao enfrentá-las sem nos abalar, mostramos a nós mesmos que nosso valor não depende da opinião alheia. Além disso, é importante usar essas críticas como uma oportunidade para o crescimento pessoal. Mesmo nos comentários mais destrutivos pode haver um grão de verdade que nos ajuda a melhorar, desde que não nos deixemos abater pelo tom ou intenção da crítica. Mas essa prática deve ser feita com discernimento, sempre distinguindo o que é um feedback útil do que é apenas um ataque gratuito. O que os críticos destrutivos têm a nos ensinar? Eles são um lembrete constante de que o sucesso, a mudança e o progresso têm um custo. As pessoas que se destacam, que ousam ser diferentes, que se esforçam para melhorar, sempre encontrarão resistência. Mas essa resistência pode ser vista como um sinal de que estamos no caminho certo. Se não estivéssemos causando impacto, se não estivéssemos nos movendo, não haveria nada para criticar. Como Marco Aurélio dizia: o que está em seu caminho se torna o caminho. Os críticos destrutivos são obstáculos, mas são obstáculos que podemos usar para fortalecer nossa própria determinação. Eles nos ensinam a manter o foco em nossos objetivos, mesmo quando os outros não acreditam em nós. Eles nos lembram que não estamos aqui para agradar a todos, mas para viver de acordo com nossos princípios, nossas virtudes e nossa própria visão de vida. No fim das contas, os críticos destrutivos podem ser mestres disfarçados. Eles nos ensinam a não buscar validação externa, a confiar em nossa própria visão e a seguir em frente mesmo quando o caminho se torna árduo. Quando entendemos isso, sua influência diminui e somos capazes de seguir adiante com a certeza de que nossa força vem de dentro e não das opiniões alheias. Os paralisados pelo medo. Os paralisados pelo medo são aquelas pessoas que, diante dos desafios e incertezas da vida, se deixam dominar pelo pavor e, por isso, permanecem imóveis. Em vez de arriscar, tentar e avançar, preferem se proteger em uma zona de conforto que, na verdade, se torna uma prisão invisível. Para eles, a possibilidade de falhar, de enfrentar críticas ou de sair da segurança do que é familiar é algo assustador demais e acabam preferindo a estagnação à possibilidade de se ferir. Na perspectiva estoica, o medo é um dos maiores inimigos do progresso e da virtude. Ele nos prende em uma mentalidade estreita, focada apenas no que pode dar errado, esquecendo que a verdadeira liberdade está em aceitar a incerteza da vida. Sêneca nos ensinava que o medo da morte é pior que a própria morte. Isso se aplica a qualquer tipo de medo, porque ele frequentemente é mais poderoso e destrutivo do que o que realmente tememos. Quem são os paralisados pelo medo? Eles podem ser pessoas que conhecemos, que estão ao nosso redor, mas também é um estado em que nós mesmos podemos cair. São aqueles que adiam projetos indefinidamente, que deixam de lado os sonhos, porque ainda não é o momento certo, ou porque não estão preparados o suficiente. O medo os impede de agir, de tentar algo novo e de sair daquilo que já conhecem, mesmo que não estejam satisfeitos com essa realidade. Um exemplo clássico disso é alguém que tem uma ideia de negócio, mas nunca a coloca em prática porque teme falhar. Sempre há uma desculpa. E se não der certo? E se eu perder o que investi? E se as pessoas não gostarem? Cada "e se" é uma corrente que o amarra e o impede de agir.
No fim, o medo o priva de viver uma vida plena, de explorar novas possibilidades e de crescer. O que o medo causa em suas vidas? A maior tragédia dos paralisados pelo medo é que eles, muitas vezes, não percebem o impacto de sua inação até que seja tarde demais. Eles olham para trás e veem um rastro de oportunidades perdidas, de ideias que nunca saíram do papel, de relacionamentos que poderiam ter sido construídos, mas não foram. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um." Ou seja, não é na teoria que a vida acontece, mas na prática. E é na prática que os paralisados pelo medo falham em se engajar. O medo tem um jeito insidioso de transformar sonhos em arrependimentos. Em vez de ver o mundo como um campo de possibilidades, eles o veem como um lugar cheio de perigos e armadilhas. Mas, como ensina o estoicismo, o verdadeiro mal não está nos eventos externos, mas em como reagimos a eles. Epiteto dizia: "Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles." E para os paralisados pelo medo, o julgamento é sempre pessimista, sempre carregado de um "não consigo" ou "não é possível." Por que o medo é tão paralisante? O medo é uma resposta natural do ser humano. Evoluímos para temer o desconhecido como uma forma de proteção, mas, em nosso mundo moderno, essa resposta se tornou desproporcional. Já não enfrentamos tigres nas selvas, mas tememos a rejeição, o fracasso, o desconforto. E esse medo, se não for controlado, transforma pequenos desafios em monstros intransponíveis. Ele nos faz superestimar as consequências negativas e subestimar a nossa capacidade de superá-las. No entanto, o estoicismo nos oferece um antídoto para essa paralisia: a coragem que vem de aceitar a impermanência e a incerteza. Os estoicos praticavam a ideia de que a morte, a perda e o fracasso são inevitáveis, mas que cabe a nós encarar esses desafios com dignidade e coragem. Marco Aurélio refletia sobre sua própria mortalidade para lembrar que a vida é curta demais para ser vivida com medo. Ele dizia: "Você poderia partir desta vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa." A consciência da finitude da vida nos empurra a agir, a não esperar pelo momento perfeito que talvez nunca chegue. Como lidar com o medo? Para os estoicos, superar o medo é um exercício diário de autocontrole e reflexão. Significa olhar de frente para o que tememos e perguntar: isso realmente é tão terrível quanto parece? E se o pior acontecer, eu seria capaz de suportá-lo? Muitas vezes percebemos que o que nos paralisa não é o evento em si, mas a ideia de perder algo, de ser julgado, de falhar. Quando aceitamos que a dor, a rejeição e a perda são partes naturais da existência, nos tornamos mais livres para agir, para tentar e para nos lançar no desconhecido. Um verdadeiro estoico também sabe que o medo pode ser um guia. Se sentimos medo de algo, isso significa que há ali uma oportunidade de crescimento. Evitar o medo é evitar o crescimento. Como uma planta que precisa enfrentar o vento para criar raízes mais fortes, nós também nos fortalecemos ao enfrentar nossos medos. A sabedoria estoica nos desafia a não apenas aceitar nossos medos, mas a utilizá-los como um caminho para a virtude. O que podemos aprender com os paralisados pelo medo? Eles nos lembram do custo da inação. Nos fazem refletir sobre como, muitas vezes, o que nos mantém presos não é a realidade externa, mas nossas próprias limitações mentais. Se formos honestos conosco, veremos que todos temos algo de paralisados pelo medo dentro de nós. Todos temos sonhos que adiamos, passos que hesitamos em dar, pelo medo do que pode acontecer. Mas o estoicismo nos encoraja a mudar essa narrativa. Em vez de focarmos no que podemos perder, devemos focar no que podemos conquistar. A vida é curta, dizia Sêneca, e não temos tempo para demorar. Os paralisados pelo medo, ao evitarem o risco, evitam a própria vida. E nós, se quisermos escapar desse destino,
Precisamos ter a coragem de abraçar a incerteza e a vulnerabilidade que vêm com o ato de viver plenamente. No fim das contas, o medo só tem o poder que lhe damos. A escolha é nossa. Podemos ser prisioneiros de nossos medos ou usá-los como combustível para avançar. Os paralisados pelo medo nos mostram o que acontece quando deixamos de escolher, quando permitimos que as dúvidas e as inseguranças tomem conta de nossa vida. Mas, ao entendermos isso, temos a oportunidade de fazer diferente, de desafiar nossos próprios limites e de construir um futuro que não é definido pelo medo, mas pela coragem de quem se atreve a sonhar e a agir. Os viciados em conflito. Os viciados em conflito são aqueles que, ao invés de buscar harmonia e equilíbrio, parecem sempre atraídos pela discórdia e pelas brigas. Para essas pessoas, a vida é um campo de batalha constante, onde precisam sempre provar que estão certas, se defender de ofensas reais ou imaginárias e alimentar ressentimentos. Elas não conseguem encontrar paz, pois se alimentam do atrito e da agitação ao seu redor. Na visão estoica, esse tipo de comportamento é considerado um desperdício de energia e uma fonte de sofrimento desnecessário. A filosofia de Epicteto nos lembra que devemos focar apenas naquilo que está sob nosso controle: nossas ações, nossas reações e nossos pensamentos. No entanto, os viciados em conflito preferem se concentrar nos erros e falhas dos outros, perdendo tempo em batalhas verbais e emocionais que não lhes trazem nenhum benefício verdadeiro. Quem são os viciados em conflito? Eles são aquelas pessoas que transformam qualquer desacordo em uma grande disputa, que sentem a necessidade de vencer cada debate e que reagem de forma exagerada a qualquer crítica ou desentendimento. Estão sempre prontos para uma discussão e, frequentemente, acabam criando problemas onde não existem. Esses indivíduos podem estar em qualquer lugar: no ambiente de trabalho, nas redes sociais, na família, entre amigos. E mesmo que não o façam de forma consciente, acabam por transformar o ambiente ao seu redor em um lugar tenso e desagradável. Muitas vezes o foco deles não é a verdade ou a resolução de problemas, mas a necessidade de mostrar superioridade ou de proteger seu ego. O que motiva os viciados em conflito? A motivação central por trás desse comportamento é muitas vezes uma profunda insegurança. Essas pessoas, ao se engajarem constantemente em conflitos, estão tentando afirmar seu valor e proteger uma autoimagem frágil. Elas veem a vida como um jogo de soma zero, onde para alguém vencer, outra pessoa precisa perder. E é essa visão distorcida que as leva a buscar conflito em vez de entendimento. O estoicismo nos ensina que não devemos procurar validar nosso valor através dos outros, mas sim através da nossa própria prática da virtude. Marco Aurélio dizia: "A melhor vingança é ser diferente daqueles que causam dano." Mas os viciados em conflito preferem revidar, achando que a última palavra ou a vitória em um debate lhes trará paz. No entanto, ao fazer isso, eles perdem o foco do que realmente importa: a tranquilidade interior. Como os viciados em conflito nos afetam? Essas pessoas têm o potencial de nos arrastar para um ciclo vicioso de estresse e exaustão. Quando nos envolvemos em seus conflitos, acabamos sendo sugados por uma espiral de negatividade que nos distrai de nossos próprios objetivos e nos deixa emocionalmente desgastados. Epicteto nos alerta: é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. E os viciados em conflito são, muitas vezes, incapazes de aprender com suas interações, pois estão sempre focados em defender seus pontos de vista ao invés de ouvir e refletir. Eles também criam um ambiente tóxico ao seu redor, onde a tensão é constante e a paz se torna impossível de alcançar. E quando convivemos com esse tipo de pessoa, acabamos absorvendo parte dessa tensão, mesmo que não queiramos. É por isso que os estoicos enfatizam tanto a importância de escolher cuidadosamente as companhias e de não se deixar influenciar pelas atitudes destrutivas dos outros. Por que o conflito constante é tão prejudicial?
Os viciados em conflito desperdiçam tempo e energia em discussões que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Em vez de focar em seu desenvolvimento pessoal, em seu trabalho ou em suas relações significativas, acabam consumidos por brigas e desentendimentos. E esse comportamento não só os impede de crescer, como também os mantém presos a um estado de inquietude e agitação. A verdadeira força, segundo os estoicos, não está em vencer debates, mas em manter a paz de espírito. Sêneca, em suas cartas, escreveu: "É uma mente calma que vê a verdade." E os viciados em conflito perdem essa clareza porque estão constantemente inflamados pelo desejo de provar algo aos outros. Não percebem que, ao insistirem em suas brigas, acabam sendo controlados por seus próprios impulsos e emoções, em vez de controlá-los. A filosofia estoica nos ensina que a liberdade verdadeira é ser dono de si mesmo, e não ser escravo das próprias reações emocionais. Como podemos nos proteger desse tipo de comportamento? A primeira coisa que os estoicos sugerem é não nos deixarmos envolver. Podemos até ouvir as queixas e os argumentos dos viciados em conflito, mas não somos obrigados a reagir. Marco Aurélio aconselhava: "Quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar." Ele nos encoraja a manter o foco no que é verdadeiramente importante e a não nos deixarmos consumir por disputas sem sentido. Além disso, devemos lembrar que a paz interior é um trabalho constante. Não é algo que encontramos nos outros, mas dentro de nós mesmos, através do autocontrole e da prática diária da virtude. Isso significa escolher nossas batalhas com sabedoria e reconhecer que muitas vezes a melhor resposta a uma provocação é o silêncio. Epiteto dizia: "Se alguém me provoca, é meu problema se eu me deixo provocar." Esse ensinamento nos mostra que temos o poder de escolher nossas reações e que não precisamos ser arrastados para as tempestades emocionais dos outros. Quando compreendemos isso, podemos interagir com os viciados em conflito sem perder nossa própria paz. Qual é a lição que os viciados em conflito têm para nós? Eles nos ensinam que, muitas vezes, o que parece força é, na verdade, fraqueza disfarçada. A necessidade de sempre ter razão, de vencer cada discussão, é um reflexo de um ego frágil e de uma incapacidade de aceitar a vulnerabilidade. E ao reconhecer isso, podemos nos perguntar: será que, em algum momento, também nos comportamos dessa forma? Essa reflexão nos ajuda a evitar cair na mesma armadilha. Os estoicos nos lembram que a verdadeira grandeza está em cultivar a serenidade, em saber deixar passar as ofensas e em manter o foco no que realmente importa: a nossa própria conduta, o nosso desenvolvimento moral e o nosso equilíbrio interno. Os viciados em conflito, ao nos mostrarem o que acontece quando nos entregamos ao atrito constante, nos ajudam a valorizar ainda mais a busca por uma mente tranquila e um coração em paz. No fim das contas, o conflito não precisa ser evitado a todo custo, mas não deve ser o centro de nossa vida. Devemos escolher nossos confrontos com sabedoria, sempre nos perguntando se aquela discussão realmente vale a pena, se nos levará a uma compreensão maior ou se apenas nos afundará em ressentimento. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada em brigas que não nos tornam melhores. Como diz Marco Aurélio, a melhor forma de se vingar de alguém é não ser como essa pessoa. E assim, ao observarmos os viciados em conflito, encontramos uma oportunidade de nos distanciar desse ciclo de discórdia e buscar uma existência mais serena e significativa. Os resignados. Os resignados são aquelas pessoas que, diante das dificuldades e desafios da vida, escolhem a passividade. Em vez de lutar por mudanças, de buscar soluções ou de tentar melhorar sua situação, eles aceitam o que vem com uma atitude de conformismo. Mas não se trata de aceitação estoica, que é uma compreensão sábia daquilo que está além de nosso controle. É uma aceitação que vem da desistência, da falta de coragem para agir e de uma visão derrotista da própria vida.
Para os estoicos, essa postura é um desperdício do potencial humano. Sêneca dizia: "A vida, se bem usada, é longa." Ele nos lembrava que o tempo é precioso e que não devemos desperdiçá-lo em uma existência passiva. Os resignados, no entanto, fazem exatamente isso. Não buscam usar seu tempo de forma significativa, mas deixam que os dias passem enquanto permanecem presos a uma rotina que não lhes traz satisfação. Quem são os resignados? Os resignados são aqueles que se acostumaram a aceitar o que é, sem questionar se poderia ser diferente. Dizem frases como: "A vida é assim mesmo", ou "Não tem mais jeito". Eles são aquelas pessoas que, ao enfrentar uma dificuldade, preferem abaixar a cabeça e aceitar que a vida será sempre dura, em vez de tentar melhorar sua situação. Se enfrentam problemas no trabalho, não buscam formas de se aprimorar ou procurar novas oportunidades. Se têm uma relação desgastante, não tentam dialogar ou buscar alternativas, preferindo viver em uma situação que os faz infelizes. Eles muitas vezes acreditam que estão sendo realistas, mas na verdade estão presos em uma perspectiva limitada e negativa. A resignação se apresenta como uma falsa forma de sabedoria, como se aceitassem as coisas porque entendem a vida. Mas o que realmente falta é a coragem de desafiar as circunstâncias e a vontade de buscar algo melhor. O que leva as pessoas a se resignarem? A resignação é, muitas vezes, uma resposta ao medo e à frustração. Quando alguém tenta mudar e não vê os resultados que esperava, pode começar a acreditar que nada mais vai dar certo, que qualquer esforço será em vão. Então, para proteger-se da dor da decepção, adota uma postura de conformismo. Mas ao fazer isso, perde também a chance de transformar sua vida e de se aproximar de seus verdadeiros desejos e aspirações. A filosofia estoica nos ensina que, embora nem tudo esteja sob nosso controle, ainda somos responsáveis por nossas atitudes e ações. Epiteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa." Os resignados, no entanto, desistem de reagir e se convencem de que nada pode ser feito. O que lhes falta é o impulso de tomar para si a responsabilidade pelo próprio destino, de aceitar que, ainda que não possam mudar tudo, sempre há algo que pode ser melhorado. Como a resignação afeta suas vidas? A vida dos resignados tende a ser monótona e previsível. Eles se privam da possibilidade de viver grandes alegrias e conquistas porque preferem não correr riscos. Essa segurança ilusória que parece proteger do sofrimento também os impede de experimentar a verdadeira satisfação que vem da superação de um desafio. E no fundo, essa falta de ação e de busca por mudança gera um sentimento de vazio, de insatisfação silenciosa que se acumula ao longo do tempo. Marco Aurélio, em suas reflexões, lembrava que a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Quando nos resignamos, nossa mente se acostuma com uma visão cinzenta e pessimista, e acabamos por ver o mundo através desse filtro negativo. Os resignados deixam de acreditar em si mesmos e no potencial que têm para criar uma vida diferente. E ao fazer isso, acabam vivendo uma vida de arrependimento e frustração, mesmo que raramente admitam isso para os outros e até para si mesmos. Por que a resignação é tão perigosa? A resignação é perigosa porque é um inimigo silencioso do nosso crescimento pessoal. Ao contrário da revolta, que nos faz sentir o impulso de reagir, a resignação nos faz aceitar a mediocridade sem lutar. Ela sussurra em nossos ouvidos que não vale a pena tentar, que as coisas são como são. Mas, para os estoicos, esse tipo de pensamento é uma armadilha. Aceitar passivamente tudo o que acontece sem ao menos tentar melhorar a própria situação é uma forma de traição consigo mesmo. Sêneca nos ensinava que, enquanto viveres, continua a aprender a viver. A resignação é o oposto desse ensinamento, pois é uma desistência da aprendizagem e do esforço para se tornar melhor. Ela nos afasta da possibilidade de nos aprimorarmos, de cultivarmos a virtude e de nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais resilientes. Como os estoicos enfrentariam a resignação?
Os estoicos enfrentariam a resignação com ação e reflexão. Epicteto nos encoraja a questionar constantemente nossas percepções e a desafiar nossos pensamentos negativos. Ele nos lembrava que a qualidade de nossa vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Se nos encontramos pensando que nada vai mudar, é nossa responsabilidade reformular esse pensamento e nos perguntar: será que realmente nada pode ser feito? Essa atitude nos faz lembrar que sempre há algo que podemos ajustar, mesmo que seja apenas nossa perspectiva sobre uma situação difícil. Não precisamos mudar o mundo inteiro de uma vez, mas devemos buscar mudar aquilo que está ao nosso alcance. Marco Aurélio reforçava que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Então, ao invés de aceitar a resignação, os estoicos se esforçam para pensar de forma mais sábia e agir com base naquilo que podem controlar. O que podemos aprender com os resignados? Os resignados nos ensinam sobre o custo da passividade. Eles nos fazem refletir sobre os momentos em que deixamos de lutar por algo que queríamos, simplesmente porque parecia difícil demais. Também nos lembram de que, muitas vezes, é mais fácil aceitar a dor da estagnação do que o desconforto da mudança. Mas, ao observarmos esse comportamento, somos desafiados a tomar um caminho diferente. Se queremos evitar cair na armadilha da resignação, devemos cultivar a coragem de agir, mesmo quando os resultados são incertos. Devemos nos lembrar de que a vida não é feita apenas de resultados, mas também de processos. E, enquanto estivermos tentando, estamos nos movendo na direção certa. Os estoicos valorizam a ideia de que a virtude está em fazer o que é certo, independentemente do que o mundo nos devolve em troca. E ao praticar isso, nos tornamos menos vulneráveis à armadilha da resignação. No final, a escolha entre resignação e ação é sempre nossa. A resignação nos oferece uma vida sem grandes quedas, mas também sem grandes ascensões. É uma vida segura, mas sem a emoção de tentar e alcançar algo novo. E os estoicos nos lembram que a verdadeira realização não está em nunca falhar, mas em continuar se levantando, em continuar buscando. A vida é curta demais para ser vivida em resignação. É melhor arriscar a queda do que nunca tentar voar. Como disse Epicteto, não espere que as coisas aconteçam como deseja, deseje que elas aconteçam como acontecem, e tudo correrá bem. A aceitação estoica é ativa, não resignada. Aceitamos o que não podemos mudar, mas sempre nos movemos em direção ao que podemos melhorar. E essa é a diferença fundamental entre viver com sabedoria e simplesmente existir sem propósito. Os resignados nos mostram o que acontece quando desistimos de buscar o que está além da rotina. Mas, ao compreendermos isso, ganhamos a oportunidade de viver de forma diferente, de buscar o que é difícil, mas gratificante, e de construir uma vida que nos orgulhemos de chamar de nossa. Os invejosos. Os invejosos são aqueles que não suportam ver o sucesso dos outros. Quando alguém ao seu redor alcança algo significativo, em vez de sentir admiração ou se inspirar, eles sentem ressentimento. A inveja é um veneno emocional que corrói a mente e distorce a percepção. Para os estoicos, essa emoção é uma das mais destrutivas, porque ela nos faz focar no que os outros têm e não no que podemos controlar em nossa própria vida. Epicteto nos lembrava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. A inveja é um exemplo claro disso, pois nasce de uma visão distorcida da realidade. Quem são os invejosos? Os invejosos são aqueles que olham para o sucesso dos outros e imediatamente se sentem diminuídos. Eles podem até mascarar sua inveja com falsos elogios, mas por dentro, a sensação é de desconforto, como se o brilho alheio diminuísse o próprio. Esse tipo de pessoa tende a ver a vida como uma competição constante, onde o sucesso de um é uma perda para o outro. Em vez de reconhecer o mérito e o esforço do próximo, os invejosos se ressentem.
como se merecessem automaticamente o que o outro conquistou. Essa visão da vida como um jogo de soma zero é o oposto do que os estoicos defendem. Para um estoico, a verdadeira competição é consigo mesmo e não com os outros. Marco Aurélio escreveu: "Olhe para dentro de si. Lá está a fonte do bem que pode jorrar continuamente se sempre a escavares. Os invejosos, porém, olham sempre para fora, para o que os outros têm e para o que falta em suas próprias vidas, deixando de reconhecer a riqueza e a força que podem desenvolver internamente." Como a inveja se manifesta? A inveja é sorrateira. Às vezes não é abertamente expressa, mas se revela em pequenas atitudes. Desvalorização das conquistas dos outros, comentários ácidos, críticas que parecem construtivas, mas escondem um desejo de ver o outro fracassar. Os invejosos podem até se aproximar de pessoas bem-sucedidas, mas essa proximidade é movida por um desejo de se comparar, de encontrar defeitos e não de aprender e crescer. A inveja também se manifesta na incapacidade de se sentir verdadeiramente feliz pelas realizações de alguém próximo. Um amigo consegue uma promoção, mas em vez de parabenizá-lo de coração, o invejoso pensa que ele teve sorte ou que não merece tanto assim. A alegria alheia vira uma lembrança incômoda de algo que o invejoso acha que deveria ter alcançado. E essa percepção se torna um fardo constante, minando a sua própria paz de espírito. Como a inveja atrapalha a vida? A inveja é uma prisão autoimposta. Ela mantém o foco da pessoa nos outros, em vez de direcioná-lo para o que ela própria poderia melhorar. Ao invejar o sucesso alheio, o invejoso deixa de aproveitar as oportunidades que tem para desenvolver suas próprias capacidades. É como alguém que se distrai com a vista do jardim do vizinho, enquanto deixa suas próprias flores murcharem por falta de atenção e cuidado. Sêneca dizia: "Não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige." O invejoso se perde em comparações e esquece de traçar seu próprio rumo. Ele gasta energia emocional tentando diminuir o sucesso dos outros, quando poderia usar essa mesma energia para crescer e avançar. A inveja faz com que a pessoa se torne pequena em sua própria visão de mundo, incapaz de reconhecer as oportunidades que estão ao seu redor. O que os estoicos têm a dizer sobre a inveja? Para os estoicos, a inveja é uma emoção que deve ser combatida com reflexão e autocontrole. Marco Aurélio nos lembra que a alma se torna aquilo em que se ocupa continuamente. Se nos ocupamos constantemente com comparações e ressentimentos, nossa alma se torna amarga e insatisfeita. Mas, ao contrário, se cultivarmos a gratidão pelo que temos e o respeito pelos méritos dos outros, começamos a ver a vida de forma mais abundante. Os estoicos acreditavam que a verdadeira riqueza vem de dentro. Epiteto ensinava que, ao focar no que podemos controlar e no que está ao nosso alcance, nos tornamos mais livres. A inveja, por outro lado, nos aprisiona a algo que nunca estará sob nosso domínio: as conquistas e os talentos dos outros. Ao abandonar a inveja, começamos a ver que o sucesso alheio não tira nada de nós. Pelo contrário, pode nos inspirar e nos ensinar. Por que os invejosos nunca encontram paz? A inveja é como um poço sem fundo. Os invejosos nunca ficam satisfeitos porque sempre há alguém que, em algum aspecto, terá algo que eles desejam. E essa constante insatisfação impede que encontrem paz consigo mesmos. Marco Aurélio refletia que a tranquilidade só pode ser encontrada em um lugar, em um estado de espírito disciplinado. E a inveja é a antítese dessa disciplina, pois é movida por impulsos e emoções descontroladas. Os invejosos estão sempre em busca de validação externa, acreditando que, se os outros caírem ou falharem, se sentirão melhor. Mas essa sensação é efêmera e não traz um alívio verdadeiro. Eles se tornam escravos do sucesso dos outros, vivendo na sombra das realizações alheias, e esquecendo-se de que a única aprovação que realmente importa é a que vem de si mesmos. Como podemos evitar cair na armadilha da inveja? Os estoicos nos ensinam que, para evitar a inveja,
Devemos cultivar a gratidão e a compreensão de que cada pessoa tem seu próprio caminho. Epiteto dizia que devemos treinar a mente para ver o que temos e não o que nos falta. Ao valorizar nossas próprias conquistas, por menores que sejam, começamos a perceber que o sucesso dos outros não diminui o nosso. Uma prática útil é transformar a inveja em admiração e inspiração. Em vez de olhar para o sucesso de alguém com ressentimento, podemos nos perguntar: o que posso aprender com essa pessoa? Isso muda a perspectiva, colocando-nos em uma posição de crescimento e não de ressentimento. A filosofia estoica nos lembra que a virtude e a sabedoria são os verdadeiros tesouros e esses não podem ser tirados por ninguém. O que os invejosos nos ensinam? Os invejosos nos mostram o custo de viver para as comparações. Eles nos ensinam que, ao focar demais nos outros, perdemos o controle da nossa própria jornada. Mas ao observarmos esse comportamento, podemos nos fortalecer contra a tentação de nos comparar de forma negativa. Podemos escolher ser gratos pelo que temos e buscar crescer com aquilo que os outros nos inspiram. A inveja é uma batalha interna, mas é uma batalha que podemos vencer. E ao superá-la, encontramos uma paz que o invejoso nunca conhecerá. Uma paz que vem de saber que estamos fazendo o nosso melhor, no nosso ritmo, sem nos distrair com o caminho dos outros. Como dizia Sêneca, se alguém é feliz, seja feliz por ele. A generosidade de espírito não diminui a nossa felicidade, mas a multiplica. No final, vencer a inveja é escolher uma vida de liberdade. É deixar de lado o peso das comparações e se concentrar no que podemos construir em nossa própria vida. E ao fazer isso, começamos a ver que a verdadeira competição é sempre consigo mesmo. Cada dia é uma oportunidade de ser um pouco melhor do que fomos ontem. E esse é o único tipo de comparação que os estoicos nos encorajariam a fazer. Ao focar em nosso próprio crescimento, deixamos de lado a inveja e começamos a trilhar um caminho de autossuficiência e tranquilidade. Uma jornada onde a felicidade não depende mais do sucesso dos outros, mas da paz que encontramos dentro de nós. Os desfocados. Os desfocados são aqueles que perdem o rumo de seus objetivos por se dispersarem em inúmeras direções, sem uma clara prioridade. No caminho para o sucesso e a autossuficiência, eles são facilmente distraídos, saltando de um interesse para outro, sem nunca se aprofundar ou se comprometer verdadeiramente com uma meta específica. Na filosofia estoica, essa dispersão é um grande inimigo do progresso, pois impede que a energia e a atenção sejam canalizadas para aquilo que realmente importa. Quem são os desfocados? Os desfocados são aqueles que têm muitas ambições e desejos, mas pouca disciplina para segui-los. Eles começam novos projetos com entusiasmo, mas rapidamente perdem o interesse quando surgem os primeiros desafios. Sentem a necessidade de estar em todos os lugares, fazendo um pouco de tudo, mas acabam não conquistando nada de significativo. É como um arqueiro que, ao tentar mirar em diversos alvos ao mesmo tempo, nunca acerta o centro de nenhum. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, nos alertava: se você se dispersar, perderá o fio condutor do seu pensamento. Então, mantenha-se atento àquilo que é essencial. A essência do estoicismo está em focar no que está ao nosso controle, em nossas responsabilidades e em cumprir nossas obrigações com excelência. Os desfocados, ao contrário, se deixam levar por distrações externas, pelas novidades e pela busca constante de algo mais excitante, mas esquecem que o verdadeiro progresso vem da constância. Como a falta de foco afeta nossas vidas? A falta de foco impede o progresso. É impossível construir algo sólido sem dedicação constante. Os desfocados podem parecer ocupados, sempre correndo de um lado para o outro, mas no final do dia, têm pouco a mostrar por todo esse esforço. Eles não compreendem que muitas vezes a chave do sucesso está na paciência e na persistência em uma única direção. Ao tentar conquistar muitas coisas ao mesmo tempo,
acabam perdendo o tempo e a energia que poderiam ser investidos em algo que realmente faria a diferença. Sêneca nos dizia: apressa-te devagar, pois a pressa é inimiga da perfeição. Os desfocados são aqueles que se apressam, saltando de uma tarefa para outra, sem nunca se dedicar o suficiente para alcançar a maestria em uma área. Eles confundem movimento com progresso, mas, ao contrário do que pensam, estão apenas girando em círculos, sem avançar em direção a uma meta clara. Como reconhecer os desfocados? Os desfocados são identificáveis pelo comportamento errático. Hoje, eles estão empenhados em um novo projeto, uma nova ideia de negócio ou um novo hobby. Mas amanhã já abandonaram tudo em busca de outra novidade. Eles vivem em um estado de excitação constante, mas essa excitação é superficial e passageira. Em vez de se aprofundarem, eles preferem a euforia inicial do novo e, assim, perdem a chance de explorar o potencial pleno de suas capacidades. Para os estoicos, essa falta de profundidade é um desperdício. A verdadeira sabedoria, segundo Epiteto, é cultivar a habilidade de focar em poucos, mas essenciais, objetivos. Ele dizia: não sobrecarregue sua mente com o que está fora de seu controle. E o foco é justamente sobre isso: priorizar o que importa, evitando a tentação de se envolver em tudo ao mesmo tempo. Por que os desfocados nunca alcançam a paz? A mente dos desfocados está sempre em constante turbulência. Eles têm dificuldades em encontrar paz porque, ao não se comprometerem com um propósito, sentem uma constante sensação de falta de realização. A cada novo projeto abandonado, a cada novo interesse deixado de lado, eles acumulam uma sensação de frustração e incompletude. Essa falta de direção cria uma insatisfação constante, um vazio que não pode ser preenchido apenas com novidades. Marco Aurélio nos lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os desfocados, ao espalharem seus pensamentos por muitas direções, perdem a qualidade dessa concentração. A felicidade que buscariam ao alcançar um objetivo é sabotada por sua incapacidade de manter a atenção e o esforço necessário em uma única jornada. Como os estoicos nos ensinam a combater a dispersão? O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está em direcionar nossa atenção para o que é realmente importante e evitar distrações que nos afastam do nosso propósito. A prática da atenção plena, como defendida por filósofos como Epiteto e Marco Aurélio, é um antídoto contra a dispersão. Ao nos concentrarmos em uma única tarefa de cada vez, conseguimos ver o progresso e sentir a satisfação que vem com a dedicação completa a um propósito. Uma prática recomendada pelos estoicos é se perguntar diariamente: qual é a minha tarefa principal hoje? Esse tipo de reflexão ajuda a manter o foco e a evitar que nossa mente se distraia com questões triviais ou com a ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. A constância naquilo que importa é o caminho para a excelência e a tranquilidade. Como evitar ser um desfocado? Para não cair na armadilha da dispersão, precisamos cultivar a paciência e a persistência. Sêneca dizia que o homem que está em todo lugar não está em lugar nenhum. Ao nos comprometermos com poucas metas, mas dando o melhor de nós em cada uma delas, conseguimos ver resultados reais em nossas vidas. Em vez de buscar a excitação do novo, os estoicos nos ensinam a buscar a satisfação profunda que vem do domínio e da profundidade. Um estoico não se preocupa com as tendências ou com o que os outros estão fazendo. Ele define seu caminho e se dedica a percorrê-lo, sabendo que o tempo e a dedicação constantes são os segredos do verdadeiro sucesso. É preferível ser excelente em uma única coisa do que ser mediano em muitas. Os desfocados nos ensinam o valor do foco. Observando os desfocados, aprendemos a importância de escolher uma direção e segui-la com firmeza. Eles nos mostram como a falta de compromisso e de propósito nos impede de crescer e nos afasta da verdadeira paz.
Ao nos mantermos focados, conseguimos a liberdade de não ser arrastados por cada nova distração e construímos algo de valor em nossas vidas. A disciplina e a persistência são as chaves para superar a dispersão e alcançar o sucesso. Quando entendemos que a constância é mais poderosa do que a velocidade, nos aproximamos dos ensinamentos dos antigos estoicos e nos tornamos mais fortes, mais determinados e mais sábios. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo, e para os estoicos, o mais importante é garantir que cada passo esteja direcionado para a mesma direção, com a certeza de que a perseverança é a base de toda grande conquista. Os negadores da realidade. Os negadores da realidade são aqueles que se recusam a aceitar as circunstâncias como elas realmente são. Em vez de encarar os fatos de maneira objetiva, eles preferem viver em uma ilusão confortável, rejeitando qualquer aspecto da vida que lhes pareça difícil ou desconfortável. Para a filosofia estoica, esse tipo de comportamento é perigoso, pois impede o indivíduo de lidar com os desafios da vida de forma racional e equilibrada. Ao negar a realidade, essas pessoas se afastam da verdade e, assim, perdem a oportunidade de se fortalecer e crescer. Quem são os negadores da realidade? Os negadores da realidade são aqueles que, diante de situações adversas, escolhem fechar os olhos e fingir que elas não existem. Quando enfrentam uma crise financeira, por exemplo, preferem acreditar que tudo se resolverá sozinho, sem qualquer esforço ou mudança de atitude. Quando suas relações pessoais começam a desmoronar, preferem ignorar os sinais de problema, esperando que o tempo cure tudo. Eles fogem das verdades duras da vida, buscando refúgio em justificativas, desculpas e uma visão distorcida da realidade. Para os estoicos, a coragem de encarar os fatos é um dos pilares fundamentais para uma vida plena e virtuosa. Epiteto nos ensina: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá tranquilamente. Os negadores da realidade fazem exatamente o oposto. Eles desejam que o mundo se ajuste aos seus caprichos e expectativas, em vez de aceitarem as coisas como elas são. Como a negação da realidade prejudica a nossa vida? Negar a realidade é uma forma de autossabotagem. Quando ignoramos os problemas, deixamos de agir para resolvê-los, permitindo que cresçam e se tornem ainda mais difíceis de enfrentar. É como um capitão de um navio que, ao ver uma tempestade se aproximando, se recusa a ajustar o curso ou preparar sua tripulação, acreditando que o mar se acalmará sozinho. Essa recusa em enfrentar os fatos pode levar a desastres evitáveis, tanto em nossa vida pessoal quanto profissional. A negação também nos afasta da capacidade de aprender e evoluir. Sêneca dizia: a adversidade é um mestre. Mas para que possamos aprender com as dificuldades, precisamos primeiro reconhecê-las como parte de nossa realidade. Os negadores da realidade, ao fugirem dos desafios, perdem a oportunidade de desenvolver resiliência e sabedoria. Ao invés de crescerem com as adversidades, acabam sendo derrubados por elas. Como reconhecer os negadores da realidade? Os negadores da realidade geralmente têm uma atitude de otimismo forçado ou ignorância deliberada. Eles evitam conversas difíceis, fogem de feedbacks que possam expor suas falhas e recusam-se a admitir que precisam mudar de direção. Em uma situação de crise, enquanto outros tentam encontrar soluções, os negadores preferem esperar passivamente, acreditando que tudo vai dar certo, sem esforço algum. Eles são especialistas em varrer os problemas para debaixo do tapete, sem perceber que, mais cedo ou mais tarde, terão que lidar com as consequências dessa postura. Esse tipo de comportamento está em desacordo com a visão estoica de que devemos ter um olhar claro e objetivo sobre o mundo. Marco Aurélio nos lembra que o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Para os estoicos, enfrentar as dificuldades de frente é o único caminho para crescer.
Os negadores, ao contrário, veem os obstáculos e simplesmente se voltam para o outro lado, esperando que desapareçam por si mesmos. Porque os negadores da realidade vivem em constante frustração. A negação da realidade pode até trazer um alívio temporário, mas é uma fuga que leva a frustrações ainda maiores no longo prazo. Quando os problemas são ignorados, eles não desaparecem. Eles se acumulam e se tornam ainda mais difíceis de resolver. A vida continua a apresentar desafios, e quanto mais os negadores da realidade tentam escapar, mais intensamente são confrontados pelas consequências de sua inação. Essa fuga da realidade cria uma sensação de estar fora de controle, já que, ao evitar enfrentar os problemas, os negadores deixam de exercer o controle que têm sobre suas próprias vidas. O mundo continua a mudar ao redor deles, enquanto eles permanecem presos em uma bolha de ilusão. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Os negadores, ao fugirem dos pensamentos difíceis, vivem em um estado de constante desconforto, pois sabem, no fundo, que estão ignorando a verdade. Como os estoicos nos ensinam a lidar com a realidade. Para os estoicos, aceitar a realidade não é sinônimo de resignação passiva, mas de sabedoria em compreender o que está fora do nosso controle e o que podemos de fato influenciar. A filosofia estoica nos ensina a olhar para os fatos de maneira serena, sem deixar que nossas emoções obscureçam nossa percepção. Epiteto nos lembra: se você quer melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo e estúpido em relação às coisas externas. Isso significa que devemos ter a humildade de aceitar nossas limitações e, ao mesmo tempo, a coragem de enfrentar as situações difíceis de frente. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força vem de reconhecer os desafios como parte da vida e não como algo a ser evitado. Ao fazer isso, podemos nos preparar melhor para as adversidades e encontrar soluções eficazes. Em vez de gastar energia lutando contra a realidade, podemos concentrá-la em ações que fazem a diferença. Para os negadores da realidade, isso é um desafio, mas é também o caminho para uma vida mais autêntica e realizada. Como superar a tendência de negar a realidade? Superar a negação começa com a prática de encarar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Sêneca sugeria que a dor de hoje é a força de amanhã. O primeiro passo é aceitar que a dor e os problemas são inevitáveis. Em vez de tentar fugir, devemos fazer perguntas honestas a nós mesmos. O que realmente está acontecendo? O que eu posso fazer a respeito? Essa clareza nos permite tomar decisões mais sábias e enfrentar a vida com mais serenidade. Uma prática estoica útil é a chamada premeditatio malorum, que consiste em antecipar mentalmente as dificuldades que podem surgir. Isso não é pessimismo, mas uma forma de se preparar para o que a vida pode trazer. Ao imaginar possíveis contratempos, nos tornamos mais resilientes e menos propensos a ser surpreendidos pela realidade. Em vez de temer o que pode acontecer, nos tornamos prontos para lidar com qualquer coisa que surja. O que os negadores da realidade nos ensinam? Os negadores da realidade nos mostram o custo de fugir dos fatos. Eles nos lembram que, ao negar os desafios, não apenas deixamos de crescer, mas também criamos um ambiente em que as dificuldades podem nos esmagar quando finalmente nos alcançam. No entanto, ao observarmos esse comportamento, podemos nos fortalecer contra a tentação de fechar os olhos para o que é difícil de encarar. A aceitação da realidade é o primeiro passo para transformar a vida. Ao deixar de lado as ilusões e aceitar o mundo como ele é, começamos a perceber que há um grande poder em simplesmente ver as coisas como elas são. A verdade pode ser amarga, diz um provérbio antigo, mas sua amargura é o remédio para a ilusão. O estoicismo nos ensina que, ao beber desse remédio, mesmo que seja desconfortável, encontramos uma força interior que nos permite enfrentar a vida com coragem, clareza e a confiança de que podemos lidar com qualquer adversidade que surja em nosso caminho. No final, viver em harmonia com a realidade
é um ato de coragem. É um convite para sair da sombra das ilusões e enfrentar a luz da verdade, por mais intensa que ela possa ser. Quando aceitamos a realidade, nos libertamos das correntes do medo e da insegurança e encontramos a verdadeira força para viver de forma plena e virtuosa. Esta é a essência de uma vida estoica. Aceitar o que não pode ser mudado, agir sobre o que está ao nosso alcance e cultivar a serenidade que vem dessa sabedoria. Os que reclamam de tudo. Os que reclamam de tudo são aqueles que adotam uma mentalidade de que tudo está contra eles e expressam constantemente sua insatisfação com a vida, as pessoas ao seu redor e as circunstâncias. Esse tipo de comportamento não apenas perturba seu próprio bem-estar, mas também afeta negativamente as pessoas ao seu redor. Para a filosofia estoica, a reclamação incessante é um obstáculo para o crescimento pessoal, pois desvia a atenção do que realmente importa e nos impede de assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas. Quem são os que reclamam de tudo? Essas pessoas são aquelas que parecem estar sempre em um estado de descontentamento. Independentemente do que acontece, elas encontram algo para criticar. Se está sol, reclamam do calor. Se está frio, lamentam-se do clima. Se recebem uma promoção, questionam o porquê de não ter sido uma promoção maior. Essa visão negativa se torna uma parte intrínseca de sua identidade. Para eles, a vida é uma luta constante, e sua reclamação se torna uma maneira de buscar apoio ou atenção dos outros. Os que reclamam de tudo muitas vezes não se dão conta de que estão criando um ciclo vicioso. Como Sêneca disse, a vida é como uma luta. Ela não é fácil e sempre teremos problemas. No entanto, os que reclamam de tudo escolhem focar em seus problemas, em vez de buscar soluções ou aprender com as dificuldades. Eles se tornam vítimas de sua própria narrativa, perdendo a capacidade de ver as oportunidades que surgem, mesmo nas situações mais desafiadoras. Como a reclamação afeta nossas vidas? A constante reclamação é um veneno que corrói não apenas o espírito dos que reclamam, mas também o das pessoas que os cercam. A energia negativa que emana dessas queixas constantes pode criar um ambiente pesado e desmotivador, afastando amigos e entes queridos. Quando nos concentramos em reclamar, perdemos a capacidade de ver a beleza da vida e a gratidão pelas coisas simples. Essa mentalidade negativa nos impede de perceber as lições valiosas que podem surgir das adversidades. Marco Aurélio nos lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Aqueles que reclamam de tudo frequentemente alimentam seus pensamentos com negatividade, o que resulta em uma perspectiva distorcida da realidade. Em vez de apreciar o que têm, eles se concentram no que está faltando, perpetuando uma insatisfação crônica. Essa falta de gratidão impede o crescimento pessoal e a satisfação com a vida. Como reconhecer os que reclamam de tudo? Os que reclamam de tudo geralmente são facilmente identificáveis por seu tom de voz negativo e por sua tendência a ver o lado ruim em qualquer situação. Eles falam mais sobre o que não está funcionando do que sobre o que está dando certo. Essas pessoas podem ser incômodas em reuniões sociais, onde se tornam o centro das atenções, mas por razões negativas. Com o tempo, seus amigos e familiares podem começar a evitar conversas profundas com eles, temendo que a conversa descambe para mais reclamações. Essa mentalidade de reclamação também se reflete nas redes sociais, onde frequentemente compartilham posts que expressam descontentamento ou indignação. Esse comportamento cria um ciclo de negatividade, onde o apoio que recebem pode reforçar sua narrativa de vítima. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira força vem de cultivar uma mentalidade positiva, mesmo em face das adversidades. Porque os que reclamam de tudo não encontram paz. Os que reclamam de tudo estão presos em um ciclo de insatisfação que não só impede a paz de espírito, mas também os afasta de qualquer sensação de realização. Ao focar no que está errado,
Eles perdem a capacidade de ver o que está certo em suas vidas. Essa resistência a aceitar a realidade cria um estado constante de frustração, onde a mudança se torna quase impossível. O estoicismo nos ensina que a aceitação da realidade é um passo crucial para encontrar a paz interior. Quando reclamamos constantemente, estamos nos afastando dessa aceitação. Como Epiteto disse, não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre as coisas. Os que reclamam de tudo têm uma visão distorcida da realidade, onde se tornam escravos de suas próprias percepções. Essa prisão mental é o que os impede de experimentar a verdadeira felicidade. Como os estoicos nos ensinam a lidar com a reclamação? Os estoicos acreditam que, em vez de reclamar, devemos assumir a responsabilidade por nossas vidas e focar em encontrar soluções. Eles nos incentivam a praticar a gratidão e a reconhecer as bênçãos que temos, por menores que sejam. Sêneca nos lembrava: a vida não é curta, mas longa o suficiente se usada bem. Essa ideia implica que a maneira como usamos nosso tempo e nossa energia determina nossa qualidade de vida. Ao invés de gastar nossa energia reclamando, devemos usá-la para cultivar a gratidão e o autocontrole. Uma prática recomendada pelos estoicos é refletir diariamente sobre o que nos traz alegria e satisfação. Isso ajuda a reorientar nossa mente e a ver o mundo sob uma luz mais positiva. O exercício de gratidão é uma poderosa ferramenta para neutralizar a negatividade. Ao fazermos uma lista das coisas pelas quais somos gratos, começamos a perceber que, mesmo em meio a desafios, existem sempre elementos positivos que podemos valorizar. Como evitar ser um reclamador? Para evitar cair na armadilha da reclamação, é importante cultivar uma mentalidade proativa. Ao invés de lamentar-se sobre o que não podemos controlar, devemos focar no que podemos mudar. A prática da meditação e da reflexão diária pode ser muito útil nesse sentido. Isso nos permite desenvolver uma perspectiva mais equilibrada e racional sobre os desafios que enfrentamos. Além disso, ao lidar com situações difíceis, devemos perguntar a nós mesmos: o que posso aprender com isso? Essa abordagem ajuda a mudar nosso foco do problema para a solução, incentivando um crescimento pessoal que se alinha aos ensinamentos estoicos. Ao agir dessa maneira, podemos transformar nossa narrativa interna e criar uma vida mais satisfatória e significativa. Os que reclamam de tudo nos ensinam sobre a importância da gratidão. Observando o comportamento dos que reclamam, percebemos o custo emocional e social da negatividade. Eles nos lembram que a vida é uma série de desafios, mas também é cheia de oportunidades e beleza. Quando nos permitimos escapar do ciclo da reclamação e abraçar uma atitude de gratidão, podemos encontrar um caminho para a verdadeira felicidade e paz interior. A reclamação é um veneno que nos afasta da verdadeira força interior. Ao cultivarmos a gratidão e a responsabilidade, nos tornamos agentes ativos em nossas vidas. O estoicismo nos ensina que, ao aceitar a realidade e agir sobre o que podemos mudar, encontramos a verdadeira liberdade e a capacidade de criar uma vida plena e significativa. Essa é a essência de uma vida estoica. Não se deixar abater pelas adversidades, mas sim aprender e crescer com elas, e celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Os eternamente insatisfeitos. Os eternamente insatisfeitos são indivíduos que vivem em um estado contínuo de descontentamento. Eles têm uma percepção constante de que algo está faltando em suas vidas, independentemente do que possuam ou das conquistas que alcancem. Para eles, a felicidade parece sempre estar a uma distância inatingível, como um oásis no deserto. Esse comportamento pode ser entendido à luz da filosofia estoica, que nos ensina a valorizar o presente e a praticar a gratidão, em vez de nos fixarmos em desejos incessantes. Quem são os eternamente insatisfeitos? Essas pessoas são facilmente reconhecidas por sua habilidade em se concentrar no que não têm, em vez de apreciar o que possuem. Quando recebem uma promoção no trabalho, por exemplo,
podem começar a se preocupar em como alcançar um cargo ainda mais alto. Se conseguem comprar um carro novo, logo começam a desejar um modelo ainda mais luxuoso. Essa busca insaciável por mais pode se manifestar em várias áreas da vida, como relacionamentos, carreira e posses materiais. Os eternamente insatisfeitos muitas vezes vivem no futuro, acreditando que a felicidade está em algum lugar à frente deles, esperando para ser alcançada. Essa mentalidade pode se transformar em um ciclo vicioso, onde a gratificação é efêmera, pois uma vez que alcançam um objetivo, logo se sentem insatisfeitos novamente. A sabedoria estoica nos adverte que é a nossa própria mente que nos aprisiona. Em vez de vivermos plenamente no presente, deixamos nossas expectativas e desejos nos controlar. Como a insatisfação eterna afeta nossas vidas? A insatisfação constante não apenas perturba o bem-estar individual, mas também impacta as relações pessoais. Quando estamos sempre buscando algo além do que temos, deixamos de valorizar as pessoas ao nosso redor e as experiências que vivemos. Nossos relacionamentos podem se tornar superficiais, uma vez que estamos mais focados em buscar novas conquistas do que em fortalecer os laços existentes. Esse comportamento pode levar ao isolamento e à solidão. Além disso, os eternamente insatisfeitos frequentemente se sentem sobrecarregados pela pressão de alcançar suas expectativas inatingíveis. Isso pode resultar em estresse, ansiedade e exaustão emocional. A constante comparação com os outros, uma armadilha comum entre aqueles que não se contentam com o que têm, alimenta a insatisfação, fazendo com que se sintam inadequados. Marco Aurélio lembrou que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa reação é crucial para entender a insatisfação e encontrar uma saída. Por que os eternamente insatisfeitos não encontram paz? Os eternamente insatisfeitos se tornam prisioneiros de seus próprios desejos e expectativas. Essa busca incessante por algo mais cria um vazio interior que nunca parece ser preenchido. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira felicidade não está em possuir mais, mas em aprender a valorizar o que já temos. A insatisfação é um reflexo de uma mente não treinada, que não consegue reconhecer as bênçãos do presente. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, afirmava: "Não procure que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como elas acontecem." Essa sabedoria nos convida a aceitar a realidade e a viver de acordo com o que temos, em vez de constantemente desejar o que está além do nosso alcance. Ao nos libertarmos das amarras da insatisfação, começamos a ver a beleza nas coisas simples e a encontrar alegria nas pequenas vitórias diárias. Como reconhecer os eternamente insatisfeitos? Os eternamente insatisfeitos tendem a ser críticos tanto de si mesmos quanto dos outros. Eles podem ser amigos que frequentemente desmerecem conquistas ou expressam descontentamento em situações alegres. Essa mentalidade negativa pode criar um ambiente pesado ao seu redor, fazendo com que as pessoas evitem discussões profundas ou celebrações com eles. Essa constante busca por mais pode ser percebida por suas reclamações, que muitas vezes se tornam uma parte central de suas interações sociais. Esses indivíduos podem também se tornar obcecados por metas e objetivos, desconsiderando as etapas do processo. Em vez de aproveitar o caminho, estão sempre ansiosos para chegar ao próximo marco, o que os impede de apreciar o crescimento que ocorre ao longo da jornada. Essa falta de apreciação pelo presente impede a construção de uma vida significativa e gratificante. Como os estoicos nos ensinam a lidar com a insatisfação eterna? Os estoicos nos ensinam que a chave para a felicidade não reside em acumular mais bens ou alcançar mais conquistas, mas em cultivar uma mentalidade de contentamento. Uma prática estoica importante é a meditação sobre a morte, uma reflexão que nos lembra da brevidade da vida e da inevitabilidade da mortalidade. Ao ponderarmos sobre a transitoriedade das coisas, somos incentivados a valorizar o que temos no presente.
A prática da gratidão é uma ferramenta poderosa para superar a insatisfação. Dedicar tempo para refletir sobre as coisas pelas quais somos gratos nos ajuda a mudar o foco de nossas mentes do que está faltando para o que já possuímos. Um exercício simples é fazer uma lista diária de 3 coisas pelas quais somos gratos. Isso pode nos ajudar a cultivar uma mentalidade mais positiva e a apreciar o presente. Como evitar ser eternamente insatisfeito? Para evitar cair na armadilha da insatisfação eterna, é fundamental praticar a aceitação e a gratidão. Isso significa reconhecer nossas circunstâncias atuais e encontrar valor nelas, independentemente de como elas se comparam com nossos desejos. A meditação e a autorreflexão são práticas valiosas que podem nos ajudar a desenvolver essa aceitação. Além disso, é importante questionar nossas próprias expectativas. Perguntar a nós mesmos: essa expectativa é realista? Ou essa busca realmente me traz felicidade? Pode ajudar a esclarecer se estamos nos comparando injustamente com os outros ou se estamos nos permitindo sentir descontentamento em relação ao que temos. Os eternamente insatisfeitos nos ensinam sobre a importância do contentamento. Observar o comportamento dos eternamente insatisfeitos nos oferece uma oportunidade valiosa de reflexão. Eles nos mostram que a felicidade não é um destino, mas uma jornada que deve ser apreciada a cada passo. Ao cultivarmos uma atitude de gratidão e aceitação, podemos encontrar um senso de paz interior que é inabalável pelas circunstâncias externas. O estoicismo nos convida a desenvolver um foco na vida que transcende a busca insaciável por mais. Ao fazermos isso, encontramos não apenas contentamento, mas também a capacidade de enfrentar os desafios da vida com coragem e resiliência. Essa é a essência de viver uma vida estoica. A sabedoria de encontrar alegria nas pequenas coisas e a capacidade de cultivar uma mente tranquila, mesmo em meio à tempestade. Agora que você conhece esses 10 tipos de pessoas, faça uma escolha. Escolha proteger sua mente e seu coração. Não se permita ser moldado pelas fraquezas dos outros. A estrada estoica não é fácil. Ela exige coragem e um olhar para dentro. Mas ao eliminar essas influências negativas, você encontrará uma força que muitos não ousam buscar. Como Marco Aurélio escreveu: a alma torna-se tingida da cor dos seus pensamentos. Proteja os seus. Construa sua força. E lembre-se, o sucesso é reservado para aqueles que têm coragem de enfrentar não apenas o mundo externo, mas principalmente os inimigos internos.